E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Norton, este aqui é um canal compartilhado com a minha irmã Natália. E hoje a gente vai falar, de novo cumprindo promessas, de O Vento Levou, da Margaret Mitchell, que é um dos 7 calhamaços para 2022. Então galera, deixa eu tirar aqui, falar um pouquinho da edição. Eu achei muito boa, tá? Eu acho que esse box aqui, ele é um papelãozinho, mas ele cumpre o seu propósito de proteger o livro, né? De não deixar ele amarelar e pegar pó. Ele é dividido em 2 volumes, que eu particularmente acho muito bonito, assim, essa capa. Aqui vai mostrar um casarão, né, do sul-americano, e aqui também eles na Guerra Civil. E eu geralmente não gosto muito de livros divididos em 2 volumes, porque, né, quando você termina o livro, na verdade você só chegou na metade, então ele é um pouco anticlimático. Mas eu achei muito boa assim, a diagramação, ele é confortável de ler, páginas amareladas e tal. Então recomendo fortemente essa edição, a tradução é legal também. E ela só não tem muito texto de apoio, né? Só tem aqui uma introdução do Alberto da Costa e Silva, falando um pouco da autora, né? Mas não tem assim, grandes notas de rodapé, nem texto de apoio, é uma pena. Bom galera, esse aqui então foi o primeiro dos 7 calhamaços que eu li em 2022. Confesso que as minhas leituras elas estão mais devagar do que Desfile de 7 de setembro. Mas eu li esse livro aqui, ele é um tijolão. Cada volume tem mais de 500 páginas, então a obra toda tem mais de 1000. E eu comecei lendo esse livro aqui com ódio no coração. Eu queria tacar esse livro pela janela. Eu queria bater com um gato morto na cabeça dessa personagem, da Scarlett O'Hara. Mas, com o passar do tempo, o livro melhorou, ganhou meu coração e eu acho que vai ser uma das melhores leituras do ano. Arrisco a dizer, ainda está cedo, não li quase nada, mas eu acho que tem muito potencial. Como eu falei, então, ele é publicado em 36 e a autora, esse aqui é um livro único dela, ela não escreveu mais nada. Ela era do sul americano e ela não estava muito confortável com os rumos que a historiografia norte-americana estava dando para a Guerra Civil Americana, né? Para quem não sabe, para quem não lembra, o sul e o norte entram em guerra. O sul ele era monocultor, latifundiário, escravagista, e o norte já era muito mais industrial, com trabalho assalariado, pequenas propriedades de terra. E há um choque ali entre o norte e o sul, e o norte ali se dá conta de que país nós queremos para os Estados Unidos, que país a gente quer que nem tô até confundida. os Estados Unidos sejam. Né, industrial, com trabalho livre, ou monocultor, agrário e com mão de obra escrava. Então a gente tem aqui um contexto de que país a gente quer ter. Lembrando que se estava se expandindo muito ali, principalmente com o início das ferrovias, aquele movimento para o oeste americano, né, rumo à Califórnia. Então essas terras ali do meio até o Pacífico estavam sendo colonizadas e se desenvolvendo. Mas a autora, a Margaret Mitchell, tem que lembrar, gente, que ela era do sul e bastante racista, tá? Isso é muito deixado claro ali na apresentação do Costa e Silva, que ele fala, né? Realmente ela não gostava da forma como a história estava sendo contada e ela resolve, então, criar esse livro, escrever esse livro, para recontar, digamos assim, do ponto de vista do sul americano, né? Esse sul que perdeu essa guerra. A autora era racista, tem momentos aqui do livro que você fica, meu Deus, né? Como é que alguém pensa e escreve sobre isso, né? Uma coisa é você ler na literatura um personagem que é racista, né? E daí geralmente o autor está fazendo uma crítica a esse pensamento. Outra é quando o autor ou a autora coloca na história um personagem que representa as próprias ideias que ela tinha. Consegue distinguir? E esse livro aqui, gente, ele vai se passar logo antes da Guerra Civil, durante toda a guerra e depois da guerra, como é que fica o período de reconstrução. E o livro começa com a Scarlett O'Hara, que é uma das personagens da literatura talvez mais famosas também. E cara, que guria insuportável, meu Deus do céu. É uma menina fútil, mimada. Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. Ela é descrita ali como uma guria que sabe usar muito bem os seus dotes femininos, né, sensuais. Ela gosta de ficar sendo cortejada por vários meninos, né. Ela é tipo aquele, né, a cocotinha, né. Aquele cocô que gosta de ter vários varejentos circulando em volta dela, orbitando em volta dela. Mas assim, a Scarlett é essa guria assim, que só pensa no vestido, no boy que ela quer, enquanto os caras convidam ela pra dançar e tal. É muito irritante. Essa primeira parte tem umas 150 páginas e é extremamente cansativo. Eu acho que a autora, depois de um tempo, ela pega ritmo e a história vai. Mas esse início é muito, muito, muito chato. Então, quando você pegar para ler esse livro, tenha em mente que, a partir do início da segunda parte, o livro desanda. Mas o início é realmente uma prova de fogo. E ela tá ali e tal, pensando e planejando
o churrasco que vai ter dali a 4 ou 5 dias, em que o Ashley Wilker, que é o grande amor da vida dela, né, que ela imagina, né, o boy magia dela, estaria voltando, ele estaria naquele churrasco, ela imagina planos de fuga para fugir com ele, umas coisas assim. Só que esse Ashley, na verdade, ele tá noivo de uma prima dele, a Melanie, que é uma das melhores personagens do livro, essa Melanie. Eles vão para esse churrasco, nada acontece da forma como ela imaginou, e é legal que daí essa primeira parte encerra no final desse churrasco com o estouro da guerra. Estoura a guerra, ela vai para Atlanta, e daí é uma coisa que eu acho muito legal nesse livro, que é reconstrução histórica, não só histórica, mas também econômica, tanto da guerra como da economia mesmo, da cidade de Atlanta. Então ela vai falar assim, que Atlanta que começou com um vilarejozinho, né, cuticutizinho, assim, pequenininho, se desenvolveu com o início das ferrovias. Então a Atlanta ficava num ponto estratégico que ela conseguia reunir a produção de vários produtos ali agrários, e levar depois para o fronte de batalha. E daí ela vai contando assim, todo o desenvolvimento da cidade. É muito legal. Você realmente percebe todo o esforço que a autora fez de pesquisar e colocar no papel. E daí vai ter a Scarlett acompanhando todo o desdobramento da guerra, né? Que o Sul achava que não, ia ser uma guerra rápida, que eles eram super aguerridos, que eles iam chegar e iam botar os Yankees para correr porque eles tinham o melhor exército, sendo que assim, o Sul não tinha uma fábrica de canhão, não tinha uma fábrica de uniforme, não tinha uma fábrica de bota, uma fábrica de pólvora, de armamento, não tinha nada. Eles produziam algodão, vendiam para a Inglaterra e compravam tudo que precisavam da Inglaterra. E com o início da guerra, você tem um cerco marítimo ali dentro, né, ali nos Estados Unidos, que era impedido de que produtos industrializados, manufaturados, chegassem para Atlanta e para o sul americano. Então a Scarlett vai contando, né, tipo, a inflação que começava a surgir, como é que as pessoas tinham que lidar com uma economia de guerra. Então daí vai falar sobre toda a guerra, as batalhas. A autora é muito perspicaz nisso de contar, porque a Scarlett é meio burrinha, assim, né, ela não tem muito interesse na guerra. Então a autora conta pelos olhos dela, digamos assim, de uma forma muito fácil e acessível. Você consegue enxergar o que estava acontecendo. E ela vai contar todo esse esquema de guerra. O cerco de Atlanta, que eu achei maravilhoso, assim, quando o Sul começa a perder essa guerra e o Norte começa a invadir Atlanta, é muito legal, assim, a descrição toda dela. E daí tem todo o perrengue depois da reconstrução do Sul americano, né, reconstrução entre aspas, e de como é que eles tinham que viver dominados pelo Norte, porque o Norte, né, então chega, liberta ali os escravos e impõe, digamos assim, uma espécie de governo autoritário, assim, em cima do Sul. E daí isso gera muita revolta, muita amargura no povo sulista, né? E, cara, é extremamente interessante essa questão dos personagens, da reconstrução histórica. Recomendo muito. Para quem gosta de romance histórico, é um livro maravilhoso. E o que eu vejo de pontos altos da história, assim, além dessa questão que eu falei da reconstrução? Eu acho que a autora escreve muito bem, tirando ali a primeira parte, ela escreve muito bem. Tem muitas reviravoltas ao longo do livro, muitas coisas assim, chocantes, que daí você fica assim, meu Deus. A autora é muito corajosa. Enfim, tem que matar, ela pega e mata. E é interessante como ela faz essa construção, não é uma coisa gratuita. Tem um impacto dramático muito grande, né? Aquela coisa, você dá risada com o livro e você também se emociona. E foi engraçado porque daí quando eu cheguei aqui mais ou menos na metade do livro ali, muita coisa se resolveu já, né? Pra vida da Scarlett. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? A autora vai ficar meia hora do livro aqui falando, enfim, da felicidade da personagem, né? Como é que vai ser? E a autora, mesmo assim, depois de já ter resolvido muitos conflitos, ela ainda tira da manga algumas cartas, assim, que você realmente fica chocado e abismado com o poder, realmente, que essa autora tem aqui para construir enredo e construir personagem. É uma pena que realmente seja o único livro dela, mas é o que a gente tem. Outros pontos altos do livro que eu vejo é a Melanie e o Red Butler. Porque a Melanie, gente, ela é um personagem que, assim como o Jean Valjean, em Os Miseráveis, é um personagem que não existe, digamos assim, ele não é tão factível. Porque ela é muito pura, muito amável, ela só vê o bem nas pessoas, ela faz caridade, e ela é, assim, digamos, ela quase levita, né? E a Scarlett tem muito ranço, muito ódio dela. Ao mesmo tempo que a Scarlett é obrigada a viver com a Melanie por muito tempo, ela fica amarrada realmente à Melanie. E é uma relação, assim, realmente de ódio, assim, ela usa a menina, ela destrata a menina, e a menina sempre fica ali, não, porque a Scarlett, ela é uma boa pessoa, lá no fundo ela é uma boa pessoa. Tá louca? Mas é um contraponto muito interessante. E um outro personagem que eu acho que é sensacional é o Red Butler, porque ele funciona como um espelho da Scarlett. Ele é a versão masculina dela, só que ele já é muito mais maduro que ela, ele já é mais velho. É por meio dele que a gente consegue perceber o que a Scarlett de fato pensa, porque a Scarlett, ela segue as regras da moral, dos bons costumes, da família de bem, né? Aquela coisa de que,
tem que sentar assim, tem que sentar assado, tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que vestir isso, vestir aquilo. Mas no fundo a Scarlett odeia tudo aquilo. E o Butler percebe isso nela, tanto que é um dos motivos que fazem que ele, digamos assim, tenha um interesse nela, porque ele vê nela que ela pode se libertar dessa hipocrisia toda que é essa sociedade de bem. E ele cutuca ela, né? Ele instiga ela para que ela fale o que ela pensa, para que ela faça o que ela tem de fato vontade de fazer. E é um contraponto muito interessante, eu acho que os dois se complementam muito. Para mim, o que eu acho é que a Scarlett só é interessante do ponto de vista narrativo como personagem quando ela está cercada de outros personagens. Por isso que a parte 1 é tão chata, porque ela está muito sozinha. Ela não tem com quem interagir. É muito ela na cabeça dela. E quando ela tem o contato com a Melanie e com o Butler, a gente consegue realmente aturar e suportar essa personagem. Eu não acho que ela seja burra, como eu já vi em alguns vídeos. Eu acho que ela é extremamente inteligente e pragmática. Ela faz o que tem que fazer, doa quem doer. Ela faz de um tudo. E, então eu acho isso muito interessante e eu acho que é uma personagem muito bem construída nesse ponto de vista. Mas, contudo, eu não acho que esse seja um romance de formação. Porque apesar do livro começar com a Scarlett ali pelos seus 15, 16 anos e terminar com ela já com seus 30 e poucos, pra mim a personagem não evolui do ponto de vista psicológico e moral. Psicológico sim, mas não do ponto de vista moral. Ela vai passar por várias provações que teoricamente deveriam fazer com que ela evoluísse do ponto de vista moral, mas ela continua mesquinha, fútil, egoísta, preocupada com si mesma. Ela não muda quem ela é na sua essência, mas ela não vira uma pessoa melhor. Então por isso que eu não encaixaria esse livro aqui como romance de formação. E de fato, gente, o outro ponto que eu ressalto aqui, que eu acho que, pelo que eu vi também na internet, incomodou muitas pessoas, é essa questão da conivência da autora com o racismo, de achar que aquilo era certo. Então a autora realmente tenta romancear muita coisa ali que pode ser bastante complicado para muitas pessoas. Eu consegui separar, mas é uma coisa que em vários momentos me incomodou também. É um livro de fôlego, ele é um livro que recompensa. Recomendo a leitura, me deixem nos comentários se vocês gostaram do livro, se vocês têm interesse, se gostaram do vídeo, deixa a curtida, se inscrevam no canal, compartilhem também, se inscrevam no nosso Instagram e até breve.